região que eu atuo é 500 quilômetros da capital do Ceará, de Fortaleza. Ela fica a 500 quilômetros e tem cerca, uma macro-região muito plural, muito rica de projetos e trabalhos culturais. Tanto que a nossa Universidade Federal do Cariri, ela tem um quadripé. Além de ter pesquisa, ensino e extensão, ela tem um eixo cultura, para fortalecer essa ecologia de saberes que atuamos aqui na nossa região do Cariri. Eu atuo especificamente nos cursos de licenciatura e atualmente estou há 3 semestres, estou recém-chegada aqui no colegiado de pedagogia, né? Nós temos alunos que próximo ano será a primeira turma a se formar, né? E que nós vamos contar um pouco a experiência para vocês, principalmente das disciplinas que eu leciono, que envolvem as tecnologias educacionais, vivência que trago desde a educação básica, que fui há muitos anos professora na Secretaria de Educação e que tivemos debates já também com Moçambique, trocando experiências na Secretaria de Educação do Ceará, na educação básica. Então, contar um pouco essa experiência para vocês me deixa muito emocionada, porque quando a gente chega aqui no Cariri, a gente diz assim, nós somos feitos de retalhos, de trocas, né? E essa imagem vai representar muito o que nós vamos tratar aqui com vocês. O trabalho teoria e prática nas disciplinas de tecnologia educativa, ele é híbrido, ele é muito forte. Por exemplo, a disciplina de introdução à tecnologia e a disciplina de tecnologia educacional e inovação pedagógica, elas têm em média 64 horas e todas elas trabalham essas relações com saberes locais que nós trazemos para dentro do cotidiano das aulas e também fazemos muitos trabalhos práticos e iniciação científica nas escolas, certo? Com a atuação dos estudantes com atividades práticas nas escolas. Eu vou dar exemplos de algumas ambiências formativas para vocês possam entender essa coxa de retalhos, tá? E que possam compreender exatamente a problemática que tive ao chegar nessa universidade. Trabalhava com a educação básica, formando professores, fizemos vários debates, também com o professor Bento Silva, no desenvolvimento de competências digitais, com os professores na educação básica, e eu tinha essa dificuldade de como trabalhar essa questão com os licenciandos, principalmente os de pedagogia, nessa ambiência cibercultural. São jovens de uma geração que vivem nesse contexto cibercultural, que atuam a todo momento conectados, mas como eles percebem isso, né, na atuação deles como alunos, para aprender a estudar, mas também a aprender a intervir na sua comunidade, de acordo com problemáticas reais, nos seus cotidianos, né? Nos seus cotidianos formativos. Então, esse foi sempre o desafio que nos colocamos, como promover uma formação de licenciando por meio de uma ambiência cibercultural, com integração das tecnologias educativas em seus cotidianos. Diante dessas questões, eu trago a base teórica, né, desde a tese para dentro dos trabalhos formativos desses licenciandos, sempre o trabalho com Paulo Freire, as ecologias comunicacionais, exatamente esse processo dele não só se informar, mas ele trocar, colaborar, interagir, desenvolver essa inteligência coletiva, também é um eixo muito importante que é sempre trabalhado, além dos trabalhos dos sociólogos, da sociedade em rede, da teoria da complexidade de Morin.
e os diálogos muito importantes com grupos de pesquisa que também temos oportunidades de fazer parte, que é um grupo de pesquisa que me fez, na época do doutorado, pensar esse processo de co-learning, de co-aprendizagem, de co-aprender e de co-investigar, de não fazer nada sozinho, de colaborar, de estar nessa rede. Esse momento aqui é muito formativo. Eu vou colocar o desafio do debate para os colegas que estão aqui no chat, para comentar também. Então, a gente não se sentir sozinho nessas falas online, né? E isso coaduna muito com o trabalho que já conhecemos desde do trabalho em parceria da professora Beth Almeida e do professor Valente, por meio da parceria também com o Bento Silva, que trabalha essa questão do web currículo, do currículo no cotidiano, né? Desse cotidiano cibercultural. E que nos inquietou não só trabalhar essa teoria pela teoria com esses estudantes, certo? E trago aqui esses eixos temáticos para vocês compreenderem a virada epistemológica que fizemos e que fazemos em algumas atividades. E eu preciso fazer esses eixos temáticos teóricos para vocês compreenderem o meu lugar de fala e por que trabalho essa virada epistemológica, né? Que é essa virada epistemológica? Que dialogo com Nilda Alves, tá? Que não nos preocupamos só em dar teoria solta, mas eles criarem e recriarem e fortalecer os processos comunicativos, como falamos nas pesquisas de Bento Silva, para fortalecer um trabalho muito inovador, que também dialogamos, da professora Edmeia Santos, com a pesquisa-formação. Karine, e como é que você traz esse processo todo dentro de sala de aula, né? A gente vai trabalhando projetos, formando e se formando. É bem esse processo de pesquisa e formação que a professora Edmeia também traz. E de um trabalho muito de ação e reflexão o tempo inteiro, tá? E quando eu vi o título do painel, e me inquietou muito, e é importante a gente trazer essa reflexão, porque quando a gente trabalha o conceito inovação, a gente imagina logo óculos 3D, óculos de realidade virtual. Nós fazemos isso aqui também nas escolas. Mas antes de tudo, eu quero lembrar um trabalho e um debate que nós tivemos online, muito rico aqui, com o professor da Unirio, que é o Pimentel e o Mariano, que nos indaga sobre esse processo de colaboração e cooperação em rede, né? Eles têm um texto que a Elaine, nós fizemos um debate com o pessoal da UF, da Federal do Tocantins, que a Elaine deve estar aí presente, que foi muito rico a gente perceber que inovação está no diálogo, está na troca, e que a rede, essas tecnologias potencializam esse diálogo. Eu me sinto pertencente, eu já estou conversando com vários colegas aí que estão aí presentes nesse momento e que se sentem implicados em cada fala, né, dos desafios de Moçambique, das inovações com redes sociais apresentadas pela professora Isabel de Santiago de Compostela. É isso que nos traz inovação, é esse engajamento e esse envolvimento, não é só o aparato tecnológico, né? Por isso que coadunamos com Mohan, né? E com também os estudos de Boaventura Souza Santos. Não vou me alongar tanto, mas é porque é importante a gente trazer esses autores para dizer que são eles que nos ajudaram a construir esse trabalho implicado numa realidade de cada um de nós que está aí nesse debate no galego português, que é sempre muito preocupado com esse debate, nessa promoção desse empoderamento, dessa autonomia,
dessa inclusão. E eu chamo todos vocês que estão aí online comigo, né? Nessa interface síncrona e assíncrona, para dialogar com esses teóricos e para conhecer um pouco agora os nossos trabalhos práticos, certo? Como é que nós fazemos isso, Karine? Para incluir, para empoderar, para promover essa autonomia, certo? Convido-as a conhecer. Como é que eu faço isso? Eu construí junto na Universidade do Minho, com vários educadores, nesse diálogo permanente que coloquei, um conceito de geração C5. O que é isso, Karine? É um jovem que está conectado, né? O jovem que compartilha, que colabora, que coopera e que cria na rede. Esses Cs tiveram muito presentes na minha formação, como vocês viram, por causa das bases teóricas que apresentei. Então, esse conceito que trago, trouxe para dentro de sala de aula na pedagogia para trabalhar esses saberes docentes, tá? Para trabalhar esse arcabouço pedagógico, dele entender esse processo interativo com a tecnologia, por meio de diversos gêneros textuais, com uma abordagem em que a relação professor-aluno muda, porque é uma relação não só de empurra, né? Mas de troca, de empatia, de personalização, de novas relações de professor-aluno, para promover sempre a autoria, sempre. Então, esses princípios estiveram muito marcados nas disciplinas que desenvolvemos para o trabalho com os saberes desses jovens que estão estudando pedagogia. Outro eixo muito importante é a questão da clareza desse currículo, da compreensão da diversidade, que vocês vão já perceber os exemplos práticos dos projetos, das avaliações, sempre colaborativas, criamos tabelas colaborativas para um comentar o trabalho do outro, né? Não apenas os chamados seminários que fazemos no cunho acadêmico. Tudo isso, gente, para desenvolver o que é, para descer essa camada, para desenvolver o nosso letramento digital. E essa compreensão é muito importante para compreender o uso crítico e reflexivo das tecnologias. Para que esse jovem que está iniciando na sua formação inicial se veja como um professor pesquisador, tá? Essa relação de professor pesquisador, de pesquisa-formação, está muito inerente ao nosso trabalho. Porque eles estão sempre pensando projetos, né? E aí atrelamos isso ao trabalho de docência. Vocês sabem muito bem, conhecem o projeto de iniciação à docência que desenvolvemos nas universidades? Nós desenvolvemos o trabalho do PIBID. Eu vou falar a sigla, porque já que tem mais de 20% de brasileiros, mas eu comento um pouquinho depois, com detalhes um pouco esse trabalho, que é ele sempre pensar trabalhos com base na realidade da escola. Ele planeja, ele observa, as disciplinas estão sempre focadas num trabalho em que ele vai se sentir pesquisador da sua prática. Então, esse arcabouço teórico ajuda, né, a ele se conceber como pesquisador, como docente. E aí, Karine, como você trabalha, então, essa questão dessas competências co-empreendedoras? Eu vou contar um pouquinho o processo para vocês, porque nós desenvolvemos um dispositivo cibercultural, um canal de podcast, aqui, que eu vou deixar o link, o QR Code para vocês, com vários... em que foi feito um processo de planejamento, de desafiar esses jovens a enxergar a sua comunidade de outro jeito, a planejar atividades com diversos gêneros textuais, a intervir na sua comunidade e a comunicar isso e colaborar e cooperar com outros estudantes, publicando neste canal, que é um canal no YouTube, que vocês vão conhecer a partir de agora. Que aí eu vou trazer esses exemplos e quero convidar cada um de vocês
a clicar, a ler esses QR Codes, que vocês vão ficar encantados. Se der tempo, eu mostro um videozinho pequenininho, para que vocês se sintam visitando e percorrendo as nossas trilhas da pedagogia. Karine, como é que você conta pra gente como é esse coempreendedor, como é esse planejamento que vocês fazem para desenvolver esse resultado final que está nesse dispositivo? Primeiro, nós trabalhamos muito com esse processo da ecologia de saberes, né? Dessa cultura local, que está presente no cotidiano das comunidades do Cariri. Nós fizemos várias trilhas. A gente promove aulas de campo e conecta-se com as comunidades, faz entrevista, seja com professores ou com mestres de cultura, tá? Essa senhora é a Maria de Thier, que é uma mestra de cultura. Eles são condecorados pelo nosso ministério, pela nossa Secretaria de Cultura, por seus saberes, tá? E a gente cria espaços para tanto eles compartilharem. A gente fez um espaço de fotonarrativas com imagens das fotos da trilha, com exposição física. E também eles criaram para valorização. O grande desafio deles é valorizar, principalmente em tempos, né? Nós temos aqui presente, eu vou mostrar aqui presente comigo, um dos estudantes pesquisadores, que é o autor dessa trilha pedagógica, que vocês vão conhecer, que ele é um coempreendedor. Por quê? Porque ele tem também os canais dele. Ele é estudante de pedagogia, próximo ano ele se forma, e é pesquisador conosco em projetos de iniciação científica, mas ele ensinou os outros estudantes a fazerem storytelling. A gente fez várias oficinas de storytelling aqui na universidade, para que eles se sentissem também eles nem sabiam como é esse novo jeito de comunicar essas ideias, né? Então, o que é interessante vocês compreenderem? Esse processo de planejamento, de desenvolvimento, promove também uma implementação e uma reflexão, porque eles publicam artigos científicos. Nós temos parcerias com a revista Redoc e tem um artigo muito interessante que eu vos convido a conhecer. Então esse ciclo se fecha, porque eles fazem publicações científicas convidando as pessoas a navegar sobre as linguagens, né, que eles publicaram, os áudios visuais deles, numa publicação científica, tá? Então, os estudantes podem vivenciar por meio de diversas parcerias com disciplinas na área de pedagogia, a integração das tecnologias, agregando experiências de campo em que entram em contato com saberes populares, científicos, culturais e que repercute, gente, em efeitos inimagináveis. Nós tivemos no Congresso Internacional de Escolarização Aberta, agora em julho, aí na Espanha, por isso que eu não tive condição, porque eu estava para realmente estar com vocês nesse congresso, de pagar outra passagem para estar, mas não tive apoio dos nossos grupos de pesquisa ainda, mas próximo ano quero estar, no próximo Galego Português eu quero estar com vocês. Então a gente esteve apresentando no Congresso de Escolarização Aberta exatamente essa quebra de muros que os estudantes mobilizam ao construir uma outra linguagem que rompe com o padrão e o modelo de que só pode publicar materiais científicos se for artigo acadêmico. Não, eles publicaram videoposters também e é reconhecido como publicação acadêmica no nosso evento aqui cultural. Foi um evento da Mostra Cultural Cariri. Então foi reconhecido como publicação científica. Gente, todo esse meu material está cheio de links, eu vou compartilhar isso com vocês e gostaria de pedir mais uns 10 minutinhos para contar um pouco mais essa experiência. Ok? Posso continuar? 10 minutos não, senão 5? temos tempo de
doutora Teresa não tem tempo de fazer a sua apresentação. Ok, então vou tentar reduzir, então vou compartilhar os links com vocês. Esse foi um outro trabalho didático que fizemos, que mobilizou o pesquisar, o ler, o compartilhar, o co-empreender e o escrever colaborativamente. O método foi o método do discurso do sujeito coletivo. Fizemos trabalhos com leituras freirianas em sala, cada aluno fez sua carta para Paulo Freire e depois nós construímos. Essa escrita coletiva mobilizou o debate muito sobre a situação política do país. Depois nós construímos uma carta única coletiva em que foi tanto escrita textualmente quanto oralmente. Vocês podem ter acesso à grandeza desse diálogo desses jovens estudantes da pedagogia e que se sentiram implicados em dialogar com Paulo Freire. Posso depois responder perguntas sobre esse processo. Também está uma publicação, então o ciclo se fecha, eles também publicam cientificamente na revista Redoc e comenta como essa atividade, né, mobiliza a emoção, conhecer outras cartas e eles se sentirem autores, né? Eles se sentirem autores, mobilizou angústias, felicidades, mas isso os mobilizou como autores no ambiente cibercultural. E isso tudo está no nosso dispositivo, ok? Outra experiência muito interessante foi na disciplina que tem essa mesma sequência didática de planejamento, de desenvolvimento, de implementação e que estamos na fase de publicação, que se Deus quiser, os alunos estão escrevendo um artigo para o web currículo. A professora Beth Almeida amanhã tem um debate, amanhã e vou estar acompanhando também online. Mas o que é importante nesse processo? A gente traz sempre convidados que pesquisam a área. A gente trouxe a Paula Carolei, uma professora, para nos ajudar a planejar. Os alunos são autores de escape rooms na disciplina de tecnologia e inovação, eles planejaram, tá? Foi uma disciplina exatamente agora, no começo do ano que eu fiz de tecnologia e inovação, em que eles desenvolveram todas as estratégias para o escape room, virtual e físico. Esse artigo já estará publicado e vocês vão compreender toda a riqueza, né, de inteligências múltiplas que eles mobilizaram, tanto as digitais quanto o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, o letramento digital e também o pensamento estratégico, porque a gente também espalhou pistas no nosso ambiente aqui da universidade. Esse ainda não tem um link. Bem, eu configuro esses conceitos com uma base metodológica de pesquisa que desenvolvo e que vamos ter o lançamento do livro logo mais à noite, aí junto com o professor Bento Silva, meu parceiro de pesquisa, e que mobiliza as competências do planejar, do interagir, do compartilhar, do utilizar, elaborar, inovar e refletir. Tudo isso a gente mobiliza e fortalece a nossa base freiriana do para que trabalhar essas tecnologias com o letramento digital, com o pensamento colaborativo e cooperativo e, além de tudo, gente, esse cuidado, e eu vou colocar até, reformular um pouco cada vez mais esse co-empreender, essa empatia e esse cuidado. Porque cada vez mais nós estamos implementando trabalhos e temos um projeto de iniciação científica na universidade, na escola básica, numa comunidade de 15 mil habitantes aqui em Porteiras, e que também vamos deixar o link, porque essa pesquisa foi compartilhada nesse congresso, e que o pesquisador líder do grupo é o professor já não, quase, próximo ano ele será professor,
o Daniel, que é o pesquisador de iniciação científica, e que esse trabalho mobiliza exatamente com alunos do 8º ano, e os alunos de pedagogia vão para o laboratório da escola desenvolver essa mesma abordagem didática do Coempreender na 8ª série do ensino básico. A gente aprendeu muito, estamos aprendendo, é um gerúndio, porque é um processo, e não vou comentar mais, agradeço e finalizo. Compartilharei convosco os links e os convido, né, para o lançamento. A gente conta um pouquinho essas experiências que continuam aqui no lançamento do livro, que vai ser logo mais. E deixo a pergunta, eu gosto sempre de terminar com uma pergunta. Quais foram as novas ambiências e quais foram as novas aprendizagens com o uso das tecnologias educativas? Obrigada. Agradeço a partilha. Obrigado. Vamos ouvir